E acabou há instantes no Dragão o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Moreirense. A equipa de Sérgio Conceição venceu por 5-0. Olhar para as duas equipas, ver aqui os 11, tanto do Porto como também do Moreirense, ver também a tabela classificativa para ver como é que estão as contas e dar, claro, a nossa opinião sobre o jogo no Estádio do Dragão. Antes de avançarmos, não se esqueçam de subscrever o canal, que é muito importante. Botãozinho vermelho, subscrever, é muito importante a vossa inscrição e também na caixa de comentários o que é que vocês acharam sobre o jogo do Porto no Dragão. Já sabem, aquele likezinho é muito importante e as minhas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo. Em relação ao jogo, Futebol Clube do Porto, o último a jogar dos seus mais diretos rivais, até porque tivemos aqui a análise do Sporting e também a análise do jogo do Benfica, que já estão aí no canal. E em relação ao jogo do Porto que sabia que o Braga tinha vencido em Famalicão por 2-1, também sabia que o Sporting tinha vencido o Vizela por 5-2 e ontem no Estádio da Luz o Benfica também venceu o Boa Vista por 2-0. Neste panorama, também falando aqui, o Estrela Praia perdeu em casa com o Arouca, portanto Vasco Seabra soma mais derrotas. A ver, vamos o caminho deste Estrela Praia que vai estar presente na Final Four em Leiria para a Taça da Liga. E o Farense, os algarbios, foram a casa do Casa Pia vencer por 3-1. Futebol Clube do Porto então venceu por 5-0 o Moreirense. Amanhã vamos ter 3 jogos: Portimonense, Gil Vicente, Chaves, Rio Ave e Vitória, Estrela da Amadora. Na tabela classificativa, o Sporting com 46 pontos. A equipa de Ruben Amorim continua líder do nosso campeonato. Benfica com 45, o Futebol Clube do Porto com 41, Braga com 36 pontos. Só que uma nota sobre o Vitória que é o último jogo que vai jogar frente ao Estrela da Amadora. A ver, vamos se o Vitória consegue depois se colar novamente ao Braga, sabendo que Moreirense perde caminho pós-derrota no Estádio do Dragão. Em relação ao jogo, o Futebol Clube do Porto entrou com o seguinte 11: Diogo Costa na baliza, Wendel, Pepe, Fábio Cardoso e João Mário. Meio campo com Varela, Eustáquio, PP mais à frente. Na esquerda Galeno, na direita Francisco Conceição e na frente Evanilson. Uma equipa que estávamos a contar desde que o Sérgio Conceição passou a jogar com um ponta de lança e com uma frente mais aberta. Parece que o Futebol Clube do Porto está muito bem nesse momento, sabendo que Taremi está na Taça Asiática e foi uma solução encontrada por Sérgio Conceição que eu acho que funciona e muito bem. Em relação à equipa do Moreirense, uma equipa que eu gostei muito, principalmente na primeira parte, e já lá vamos. Kevin Silva, o guarda-redes, depois Dinis Pinto, lateral direito, Maracás, Marcelo, dupla de centrais, Pedro Amador, o capitão, o lateral esquerdo, depois meio campo a 2 com Ruben Ismael e também Gonçalo Franco, à direita Cody Sang, à esquerda Camacho e depois na frente Pedro Aparício e Alanzinho. Apesar que esta formação do Moreirense era a forma como a equipa defendia, e então traria outra dinâmica com Alanzinho muitas vezes a aparecer ou nas costas de Pedro Aparício ou também na frente de ataque em Cunha com o número 10. Em relação à primeira parte, eu creio que o Futebol Clube do Porto não esteve tão bem como no decorrer da segunda parte, e este é o reverso da medalha, a medalha em que o Moreirense na primeira parte esteve bem, muito coesa a equipa, e na segunda parte foi abrindo espaços para que o Futebol Clube do Porto conseguisse, no meio campo do Moreirense, conseguir conquistar aqui uma marcha de marcador até aos 5-0. Na primeira parte, eu creio que o Futebol Clube do Porto foi superior na maior parte dos momentos de jogo, mas creio que o Moreirense, na minha ótica, é uma equipa muito bem organizada e é uma equipa que mantém as linhas juntas e tem uma estratégia em que tanto o Pedro Aparício como o Alanzinho não vão
pressionar os centrais do Futebol Clube do Porto, o que vai ajudar a agregar no corredor central a ter 4 jogadores. Estamos a falar do Pedro Aparício, do Alanzinho e dos 2 médios, o Ruben Ismael e o Gonçalo Franco. E já vou explicar o porquê dessa situação, até porque o Futebol Clube do Porto tem 3 jogadores no meio campo, Varela, Eustáquio e o PP. No meio campo estamos a falar do corredor central. Creio que esta equipa do Moreirense, tecnicamente, é uma equipa bastante interessante, até porque o Moreirense, quando saía na transição ofensiva, os jogadores conseguiam se colocar muito bem em termos de posicionamento, conseguiam ter uma mobilidade à procura do seu espaço, e depois o passe-recepção acabaria sempre por funcionar quase na perfeição. Até porque o Moreirense, na primeira parte, na zona mais de finalização, acaba por fazer 2, 3 remates, mas a bola acabava por sair e não se enquadrava muitas vezes com a baliza de Diogo Costa. Em relação à primeira parte, em termos de estatísticas, o Futebol Clube do Porto tem 71% de posse de bola e o Moreirense apenas 29%, e depois reparem, há um remate do Moreirense que vai à baliza de Diogo Costa, num total de 5 remates à baliza. Portanto, o Moreirense chegava lá para rematar, mas não conseguia definir essa concretização. O Futebol Clube do Porto, que acaba por ter 9 remates na primeira parte e 3 remates enquadrados, que faz o golo através de Wendel. Porto sai para o intervalo a ganhar por 1-0. E depois trago já então aqui as estatísticas da segunda parte, só da segunda parte, não vamos fazer o total, só na segunda parte, e reparem que foi o período em que o Moreirense não entrou em campo. Portanto, o Moreirense tem apenas um remate, 0 enquadrado, 39% de posse de bola, e o Futebol Clube do Porto consegue ser aquela equipa que consegue construir as oportunidades e fazê-las em golo. Portanto, tem aqui 7 remates à baliza, 5 enquadrados, num período em que o Futebol Clube do Porto marca 4 golos. As diferenças da primeira parte para a segunda parte, o Moreirense, como eu falei, e eles defendem com Alanzinho e Pedro Aparício. E acontece que o Futebol Clube do Porto, numa primeira fase de construção, faz subir os seus laterais. Ao ter bola, Fábio Cardoso com Pepe, um dos médios pode baixar para construir o jogo. O facto é que o Futebol Clube do Porto avança também o Eustáquio para libertar a zona ao Varela, mas a forma de defender deste Moreirense era colocar o Pedro Aparício e o Alanzinho para que o corredor central estivesse mais preenchido. Isto ficaria assim no 4-4-2, portanto a linha intermédia do Moreirense com os 4 médios, Cody Sang, Gonçalo Franco, Ruben Ismael e Camacho, e então a estratégia era não pressionar os centrais, porque o Futebol Clube do Porto teria aqui uma situação de 3 jogadores para os 2 do meio campo, o que traria muitas dificuldades à equipa do Moreirense. Portanto, a estratégia baseava-se com Alanzinho e Pedro Aparício em linhas juntas com a linha de meio campo, e depois quando a bola entrava no espaço ou em Varela ou um arrastamento de Eustáquio para receber a bola, haveria uma pressão tanto de Pedro Aparício como também de Alanzinho, e foi assim que o Moreirense, em termos de organização, conseguiu muitas vezes dificultar a vida à equipa do Futebol Clube do Porto, o que defensivamente iria ter mais dificuldades. E isso porque o Futebol Clube do Porto trouxe excelente mobilidade no jogo frente ao Moreirense, e quando eu digo que é uma excelente mobilidade, são jogadores que estão sempre disponíveis a todo o vapor à procura desse espaço. E vai aparecer jogadores que tecnicamente também são muito interessantes e que estão num bom momento neste Futebol Clube do Porto. Evanilson fixava-se ali um pouco entre os centrais, Galeno ora jogava por fora, Wendel ora jogava por dentro, portanto o Wendel tem essa capacidade de jogar por dentro. Aliás, o Wendel foi
o homem do jogo, apesar que não sou um grande fã de Wendel. Aqui é que era a grande diferença, porque eu acho que neste campo, nesta fase da temporada, eu acho que Sérgio Conceição encontrou em Francisco Conceição um jogador que já consegue também jogar por dentro, e isso faz toda a diferença deste Futebol Clube do Porto, porque se vocês olharem para a equipa do Porto, o Porto consegue atacar a toda a largura, ou com Galeno, ou com Francisco Conceição, mas depois o Porto tem dois laterais que conseguem também fazer um jogo interior, tanto João Mário como também o Wendel. Em outras contrapartidas, mesmo que Galeno venha para o meio, que não é o seu forte para receber bola, tanto o Wendel como João Mário já conseguem também dar essa largura e essa profundidade. Mas creio que a relação dos dois corredores estiveram bem, até porque o Wendel faz 2 golos, Galeno faz 1. E curiosamente do lado direito, a capacidade de Francisco Conceição em ter bola, vir para dentro, para depois efetuar o remate, são lances bastante perigosos, mesmo não só o vir para dentro e rematar, como também Francisco Conceição, quando está mais aberto, o cruzamento que ele faz é extremamente perigoso, tendo o Evanilson, um jogador de área que não é propriamente um jogador mais fixo, mas é um jogador que traz qualidade a este Futebol Clube do Porto. Só um à parte, porque muitas vezes, eu falei também nisto, muitas vezes quando Galeno tem bola, quando o Wendel tem bola, Galeno não é um jogador de receber bola entre linhas, e então acaba por fazer uma aproximação para dar uma linha de passe, sabendo que o Varela está um jogador fantástico, não só de jogar de frente para o jogo, a dar linhas de passe, como também tem uma capacidade não só de pressionar o adversário, como de ter chegada mais à frente. Isto faz com que depois o PP tenha aqui um raio de ação muito maior, que não tinha naquele 4-4-2 do Porto. Acho que com esta estrutura e com extremos como Chico Conceição e como Galeno, oferece a PP mais espaço no raio de ação maior, para que PP consiga intervir de uma forma tecnicamente boa, forma que o caracteriza. Portanto, o Porto consegue, com esta estrutura, mesmo no corredor central, acaba por ter soluções, e se escoar o jogo para os corredores laterais, acaba também por ter soluções, porque nesta fase o Porto, em termos de relação intersetorial, está bem. Estamos a falar de João Mário com o Francisco Conceição, ou Wendel com Galeno. Nem sempre os jogos correm bem aqui à equipa do Porto, mas falamos principalmente no jogo desta noite. Na segunda parte tudo mudou, e eu creio que o Moreirense subiu um pouco as linhas, foi uma equipa mais atrevida, e foi no momento em que o Porto faz a primeira substituição, se bem que me recordo, a primeira substituição sai Eustáquio aos 57 minutos e coloca o Ivan Jaime. Então o que é que altera aqui? Deixamos de ter 2 médios quase a jogar lado a lado. Não é bem o que se passa, mas é quase para soltar o espaço ao PP. Foi aqui que Sérgio Conceição fez uma boa leitura, até porque Ivan Jaime entrou na partida, não foi um jogador preponderante, mas foi um jogador importante para a ocupação do espaço. Então ele roda o triângulo. Passámos de ter uma base Eustáquio e Varela com o vértice do triângulo PP, e então com a saída de Eustáquio, vamos apagar aqui o número e vamos colocar aqui Ivan Jaime, com a saída de Eustáquio, e ele vai então rodar o triângulo, ou seja, Ivan Jaime um pouco mais à esquerda, fica um bocado esquisito isto, portanto Ivan Jaime é o número 17, portanto vamos colocar aqui o número 17, fica um pouco estranho. Portanto, Ivan Jaime avança um pouquinho para a esquerda e PP um pouquinho para a direita. Isto fez toda a diferença. Porquê? Porque se tu rodas o triângulo, tanto Gonçalo Franco como o Ruben Ismael, que são os 2 médios do corredor central, vão-se fixar muito nesses 2 jogadores e não só em PP. Isto obriga que o Moreirense, mais atrevido a subir linhas para pressionar o Futebol Clube do Porto, o que acontece é que abre espaços não só para
Ivan Raime, como também para PP. Curioso que Romário Baró também entrou, e Romário Baró passou a jogar no meio campo um pouquinho mais à direita, e então Sérgio Conceição está aqui a arranjar uma forma de ter um Futebol Clube do Porto mais forte, mais atrevido, e um Futebol Clube do Porto também mais ofensivo, e quando eu falo mais ofensivo, é a capacidade de converter em golos as oportunidades que cria. Portanto, o Porto na segunda parte aproveitou espaços que o Moreirense foi dando, e o Porto acaba por cavalgar nesta marcha de marcador até chegar aos 5-0, e com golos, o golo do Galeno, que é aquela diagonal para dentro, e ao fazer o remate as coisas a serem bem também ao Galeno, e o Porto foi aumentando a garrafa de oxigênio à medida que ia marcando golos no Estádio do Dragão. Isto faz com que a equipa do Moreirense, por cada golo que sofra, os níveis de oxigênio vão abaixo. E eu creio que o Rui Borges, o técnico do Moreirense, quando ele faz as 4 alterações ao mesmo tempo, eu acho que não veio dar um acrescento de qualidade à equipa do Moreirense. Creio que Rui Jorge poderia ter feito o doseado as substituições à medida do tempo, até porque creio que há uma intenção de dar minutos. Por exemplo, o Frimpong entrou para o lugar do Pedro Amador, e aí talvez dar minutos a Frimpong. O Fori, que é o médio que sempre jogou ao lado do Gonçalo Franco, agora a aposta está em Ruben Ismael, mas creio que estas 4 alterações não veio ajudar em nada a equipa do Moreirense. Para o lado do Futebol Clube do Porto entrou Jorge Sanches, o mexicano, a Zé Pedro mais para o final, Romário Baró, como eu falei, a juntar-se ali ao meio campo com Ivan Raime, e também o Tony Martínez, né? Dar minutos também ao Tony Martínez, porque o Futebol Clube do Porto a jogar com um avançado, o Evan Nilsson, amanhã é importante dar minutos ao espanhol. Aqui, por exemplo, para o 0-0, o melhor em campo foi Alan Varela. Alan Varela está de uma forma incrível, deixou de ser aquele jogador de fazer o passe para trás e para o lado, que muita gente apelidou Alan Varela nesse sentido, sabe-se lá porquê, e Alan Varela, na minha opinião, nunca foi assim, e hoje está cada vez mais adaptado àquilo que é a equipa do Porto, e acho que está bem. Porto num todo foi melhor. Porto vence por 5-0 esta equipa do Moreirense, sabendo que para a semana temos a Final Four da Taça da Liga, e depois o campeonato só regressa dia 28, onde o Futebol Clube do Porto vai então a Faro defrontar a equipa do Farense. Boa vitória para o Porto, 5 golos no Estádio do Dragão, mantém a equipa animicamente lá em cima, e a ver, vamos, o que é que se irá passar nas próximas jornadas da nossa Liga Betclic.